Então, tem uma subscription box aqui que chama Dollar Shave Club. Só pelo nome você já vê que é bem másculo, bem de homem. Ah, sim. O bom é que ele tem que frisar isso o tempo inteiro. Importante. Não, então. Sim. E é por essa caixa que eu compro, por essa caixa de inscrição, sei lá como é que chama em português, que eu compro meu shampoo, meu condicionador, meu... Não é exatamente sabonete, chama Body Cleanser, porque é mais másculo. Ah, entendi. Faz sentido, faz. E aí tem os. E aí, né, esses são os básicos, e aí eu sempre acrescento uma coisa ou outra que é de necessidade, tipo o beard oil, né? O óleozinho pra barba. Tem tem um aftershave, que é o mist, é tipo uma névoa. E aí agora eu acrescentei um creminho pra mão e o batonzinho, não, batom não. Um chapstick, batom? não. Batom Aí já bem fica aí, já passou másculo, do né? Aí você tá pedindo Eu pra posso explicar, peraí. É bem másculo. Não, Daqui a pouco ele tá falando, Com não vermelho másculo. daqui a Gente. pouco ele tá falando, nossa, eu comprei um consolo muito másculo. Gente, é o inverno do Canadá. Esse negócio é considerado praticamente medicinal, medicamento, entendeu? É um remédio. Ah, tá. O lábio fica rachado. Não, ok. Aquele creme de cacau. Isso, exatamente. Tá, ok. Não, tudo bem. E a sombra de olho másculo? Combinar. Ficar com aquele look bem... Bem tem másculo tem mesmo. o Prime bem másculo Exato. também tem, né? As organizações Groselha orgulhosamente apresentam Olha que beleza, né? Podcast da Groselha. Putinho igual da mamãe. Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um podcast do Groselha. E, mais uma vez, com a felicidade de trazer aqui, de novo, um assunto um tanto sério que tem assolado nós, humanos, nos últimos 12 meses, mais ou menos, que está intimamente relacionado com toda a pandemia, que é ter uma conversa, um bate-papo aqui sobre vacina, mais especificamente vacina para o Covid-19. E aqui comigo hoje nós temos o Burza. Fala, Yuri. Estamos aí para essa discussão aí, falar sobre a vacina, sobre o que vai ter de novidade aí pra gente. O Bruno. E aí, gente, beleza? Eu não virei jacaré ainda, mas eu espero virar em breve. Nosso querido Maestro Boggs. Existimos enquanto a tia se vacina. O Mário. Muito boa noite, gente. Eu estou aqui com o meu bumbum prontíssimo para a picada do jacaré. A Nanda sempre acompanhando de butuca ali, nas trincheiras. Opa, bola não. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, que nós chamamos especificamente para ajudar a gente nessa hercúlea tarefa, que é para falar sobre vacina, já que nenhum de nós aqui tem um grande domínio do assunto, que é o nosso querido Lucas Rosa, cientista biomédico e divulgador científico nos canais Mural Científico e Nunca Vi, um cientista participante aí do grupo do Science Vlogs Brasil, né, que é um grupo, um conglomerado de canais de divulgação científica de enorme peso e sucesso, e devo dizer especialmente agora durante toda essa crise, acho que teve uma contribuição violenta desse grupo. Fala aí, Lucas. E aí, pessoal, tudo bom? É especial, é uma forçadinha de barra, mas tudo bem, tamo aí na medida do possível. É muito prazer, todo mundo que tá ouvindo o podcast. Meu nome é Lucas Rosa, eu sou tudo isso aí que o Yuri falou. E vamos falar sobre esse pandemônio que é viver no Brasil em 2020, no meio da pandemia. Valeu, Lucas. Muito obrigado por estar participando, por ter tirado tempo. Uma tarde, noite de sábado aí, que nosso tempo de lazer tem sido cada vez mais precioso, né? Em tempos de tanta ansiedade e depressão, por que não? Eu queria dar um pontapé inicial aqui e eu vou voltar aqui para as raízes
do assunto, meio pro bem básico, pro caso das pessoas que estão assistindo a gente não terem nenhuma uma base sobre vacina. Você acha que você pode contar pra gente mais ou menos o que é uma vacina? Qual é o princípio de uma vacina? Como ela funciona de um modo geral? Né? Por que vacinamos? Ok. Vacinas, elas são a melhor forma que a gente tem de proteger uma população grande contra uma doença. As vacinas, elas funcionam basicamente como se elas fossem instrutores para as nossas defesas naturais do nosso organismo. Todo mundo tem um sistema imune, que é o sistema que o nosso corpo tem para se defender de ameaças que vêm de fora. Ele é capaz de reconhecer coisas que não são naturais do nosso corpo e combater essas coisas através de diversas células, diversos componentes que ele produz, etc. E a vacina, ela vai servir justamente para treinar esse sistema imune para reconhecer uma ameaça, para que ele possa agir mais rápido e mais forte quando essa ameaça chegar, de fato. E então, basicamente, é assim que a vacina funciona. Geralmente você apresenta pro seu corpo alguma coisa similar a esse organismo, ou, enfim, a essa coisa que a vacina quer combater, e o seu organismo vai lembrar dessa coisa, desenvolver defesas contra ela, já preparadas, e mobilizar essas defesas de maneira mais rápida quando você entrar em contato, de fato, com a ameaça, no caso, o vírus. Ótimo. Então, como você disse, é um bom jeito de treinar, né, o nosso corpo a estar preparado para esses ataques. Se ninguém mais tiver alguma coisa para acrescentar, eu queria pular para as diferentes tecnologias de vacina, porque, se eu não me engano, o meu conhecimento aqui é bem raso a respeito, né? É mais de um curioso do que de um estudioso. Mas, se eu não me engano, até então, a gente tinha basicamente uma tecnologia de vacina, né? Que era partes do vírus inativado, ou partes do antígeno desativado. E você, não se preocupe, você vai ter seu tempo de me corrigir as besteiras que eu tô falando. Tranquilo. Mas agora com o Covid-19 a gente viu pelo menos mais duas, se eu não tô enganado, pelo menos mais duas tecnologias completamente inovadoras de produzir vacina. Você poderia comentar com a gente um pouco sobre isso? Sim. De fato, a gente tá vendo o surgimento de um novo tipo de vacina, mas primeiro vamos falar A gente tem 3, segundo o CDC, pelo menos a classificação do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a gente está tendo 3 tipos principais de vacinas que estão sendo utilizadas contra a Covid. 2 delas são as que você mencionou, que seriam ou vacinas baseadas em as chamadas subunidades proteicas do vírus, que basicamente é um pedacinho, o vírus, ele é uma capa de gordura e proteína revestindo um material genético. É isso que é um vírus. Essas vacinas de subunidade proteica, elas usam um pedacinho de uma dessas proteínas que envolve o vírus para o seu organismo reconhecer como esse material invasor. Além disso, a gente tem as vacinas de vetor viral, que aí entra vacina que usa o vírus atenuado, ou seja, o vírus enfraquecido, incapaz de fazer mal, ou que coloca o material do vírus, do coronavírus, no caso, em algum outro tipo de vírus diferente. E também, novamente, um vírus que não vai conseguir se replicar nem infectar você de fato, mas que vai conter ali o material genético do vírus que suas células vão poder reconhecer e gerar uma defesa contra. E além disso, o que a gente está tendo de mais inovador agora, na pandemia, são as vacinas baseadas em RNA mensageiro. O que é um RNA mensageiro? Dentro da sua célula, e as células são basicamente as menores estruturas que compõem o nosso corpo, ou qualquer coisa viva, na verdade. Dentro dessas células, a gente tem o núcleo delas, e dentro desse núcleo a gente tem o material genético que faz nós sermos quem nós somos. Esse material genético, ele tá sendo o tempo inteiro, ele é um código que está sendo lido o tempo inteiro para fazer diversas funções. E fazer o seu corpo funcionar, suas células funcionarem e, portanto, seu corpo funcionar.
E a maneira que essa leitura é feita é através da produção dos chamados RNAs mensageiros. Eles são uma cópia, por assim dizer, do DNA, mas uma molécula mais simples, que vai sair do núcleo da célula e para o citoplasma dela, que é, por assim dizer, tudo que tem ao redor do núcleo da célula. E lá, esse RNA mensageiro ele vai ser interpretado por coisas específicas dentro da célula e vai ser utilizado para produzir proteínas e fazer as funções da célula. Essa vacina de RNA mensageiro, ela tá basicamente fazendo um RNA mensageiro igual o que você produz naturalmente, só que é um RNA mensageiro que contém as instruções para fazer uma das proteínas do vírus, do coronavírus. E então, você injeta isso na pessoa e as próprias células daquela pessoa vão pegar esse RNA mensageiro, interpretar essa mensagem, produzir essa proteína e reconhecer que aquela proteína não deveria estar ali, que ela é uma invasora, e montar as defesas. E ela acaba sendo bem interessante porque ela é mais simples de fazer, comparado com as tecnologias que a gente já possui, e ela também acaba sendo um pouco mais segura, porque você não vai estar lidando com um vírus, de fato, vai ter só uma molécula de RNA que vai ser utilizada pela célula e degradada assim que ela for lida. E que é parte da maquinaria normal da célula. Então ela acaba sendo bem interessante por causa disso, só que não tinham feito vacinas com essa tecnologia até hoje. Se não me engano, essa daqui tá sendo a primeira. E então acaba sendo algo super interessante que essa pandemia trouxe, apesar de toda a desgraça, a oportunidade da gente fazer essa vacina nova, que pode ajudar muito, principalmente para desenvolver coisas no futuro, porque ela acaba tendo um processo de produção mais rápido comparado com os métodos tradicionais. Eu tenho algumas curiosidades sobre esse método novo que eu andei lendo e confesso que fiquei com preguiça de procurar mais a fundo as respostas. Normal. Então, vou aproveitar que está aqui. Então, uma das perguntas que eu tinha, você sonou já na sua explicação, que é, mas eu só vou repetir aqui porque talvez seja a dúvida de alguém também, que é por quanto tempo isso fica agindo. Eu tinha a minha dúvida se por acaso esse RNA mensageiro era degradado a primeira vez que ele era traduzido no ribossomo. Ele é, então? Até onde eu li, sim, e é o que seria de se esperar, porque na verdade é isso que acontece. Como eu falei, o RNA mensageiro, ele é parte, né, do nosso corpo, das nossas células, do funcionamento normal das nossas células. Sim. Então é isso que acontece com qualquer RNA mensageiro, e esse não é exceção. Tá. Então é realmente somente aquela dose que foi injetada em você e assim que ele for degradado, não tem mais essa transcrição, né? Exatamente. Por isso que todo aquele bafafá que nego fala de alterar DNA, etc., é besteira completa. Não tem mecanismo biológico pra isso acontecer. Não chega nem perto do núcleo da célula, né? Pra alterar DNA, né? Exatamente. Isso é importante você dizer. Aliás, achei a sua explicação super clara e super legal quando você deixa bem claro e faz a separação do material genético da célula que tá dentro do núcleo e aí vai pro citoplasma, mas que essa tecnologia de vacina não chega nem perto do núcleo, né? Ela é só um RNA mensageiro que vai passar lá no ribossomo e... Exato. Agora, minha pergunta é sobre essa proteína. Então, o RNA mensageiro, ele vai ser traduzido na proteína, que é a proteína, provavelmente as proteínas like spikes, que é os principais do vírus. Essa proteína, ela vai ser cuspida pela célula ou ela vai ser expressada pela célula? É uma dúvida que eu não sei se você sabe responder. Eu imagino que ela também vai acabar sendo degradada pela própria resposta imune que o corpo vai gerar contra ela. A minha curiosidade era, tipo, se a célula produzir essas proteínas e expressar na sua própria membrana, significa que ela vai ser atacada, né? Essa célula. E você gera meio que um mini processo autoimune com essa vacina. Entendi. Mas eu não sei dizer. Parabéns, a vacina causa alergia. No fim das contas, meio que isso. Tipo, eu não cheguei a pesquisar com relação essa questão, fiquei até curioso agora. Mas eu imagino que não seria um efeito grave, tá ligado? Não seria algo... Não me espalhem essa piada, porque aí o Olavo ouve, aí espalha essa piada como se fosse verdade. Vocês vão morrer, vocês vão ter choque cadafilático se tomar a vacina. Não. Vai começar a rolar nos grupos de WhatsApp de tiozão. Isso foi uma piada, pelo amor de Deus.
Não, era só uma curiosidade mesmo que eu tinha aqui, mas com o que você explicou de que o RNA é degradado de qualquer forma, ele vai ser traduzido só uma vez, certamente a dose que tem ali na vacina não passa nem perto de ser uma dose problemática para causar um choque ou qualquer coisa, certo? A própria seringa é pequenininha. Quais são as vacinas de RNA? Eu sei que a Pfizer a Moderna também? Então, se não me engano, essas duas são as principais. Tem várias em desenvolvimento, na verdade, mas que estão sendo utilizadas, de fato, eu acredito que sejam essas as principais, são as que mais estão sendo faladas a respeito. E essas vacinas com essa tecnologia de RNA mensageiro, você falou que é uma forma mais rápida de produção, mas ela é também uma tecnologia melhor para começar do zero? Vamos supor se amanhã aparece um outro vírus igualmente problemático, mas que não é nem parente desse coronavírus, e a gente tem que começar do zero. Ela também vai ser um desenvolvimento mais rápido do que tentar as tecnologias mais tradicionais? Até onde eu fui capaz de ler, parece que sim. Tanto por uma questão de simplicidade mesmo, quanto até por uma questão de laboratorial, no sentido que, por exemplo, se você vai trabalhar com coronavírus, você precisa ter um laboratório de biossegurança nível 4, que é o maior que tem. E tem países inteiros que não tem isso, para você poder manipular o vírus com segurança. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Brasil mesmo não tem, ou se tem é tipo tá ligado? Eu acho que a gente... Mas eu lembro de ter ouvido em algum lugar que a gente não tinha. Mas, de qualquer forma, tipo, não é um lugar, não é uma coisa tranquila, sabe? Ao passo que fazer RNA é algo muito mais simples e que você tem acesso em meio que qualquer laboratório de biologia molecular, por exemplo, sabe? Então, nesse sentido, eu acredito que seja um pouco mais... elas sejam úteis para acelerar mesmo o desenvolvimento de vacinas futuras. Deixa eu ver se eu entendi. Mais barata, mais eficiente, sabe? E... mais segura também. É só sucesso. Sim. E mais rápido. Ela tem um problema que acaba sendo bem relevante pra gente, que essas vacinas, elas exigem um cuidado de transporte e armazenamento muito grande. Elas precisam ser mantidas a menos 80 graus o tempo inteiro. E isso não é algo simples para qualquer país fazer. Você precisa de uma infraestrutura de transporte e armazenamento para conseguir fazer isso. Então, tipo, você precisa ter um investimento do país para fazer essa infraestrutura, para conseguir distribuir essa vacina de maneira eficaz e sem, tipo, perder ela no transporte, sabe? Por questões de temperatura. Porque menos 80 não é uma temperatura tranquila, sabe? Você precisa de uns freezer parrudo. Acho que aí é só um pitaco meu. Mas eu imagino que se a gente estabelece esse tipo de tecnologia de produção de vacina daqui pra frente, vamos que a gente faça realmente uma migração. Se bem que a gente tem vacinas muito consagradas ainda, não, eu ia falar besteira, mas a minha ideia era o seguinte: se a gente realmente começa a migrar para essa nova tecnologia de vacina daqui pra frente, talvez fosse o caso dos países se reorganizarem justamente para isso, né? Ao invés de ter laboratórios com níveis altos de biossegurança, começa a se preparar para ter uma logística melhor de armazenamento e transporte. Sim, não, você não falou besteira em absoluto, cara. Na verdade é bem isso mesmo. Tipo, com o surgimento dessas vacinas e a gente vendo essas vantagens que elas possuem, vale muito a pena, sim, os países começarem a investir nisso. E, inclusive, a gente já teve tempo para investir nisso para essa pandemia e o Brasil optou por não fazer. Então, tipo, é algo mais a se levar em consideração e criticar. Mas, com certeza, tipo, é algo custoso, difícil, mas que pode preparar a gente para pandemias futuras. Eu não entendi a reclamação com o negócio de temperatura. O negócio é só estocar em Curitiba. Menos 80 graus, o curitibano tá andando de biquíni na praça. Se a temperatura de Curitiba for como um curitibano fala, é isso mesmo. Exatamente. Resolvemos o problema. Daí a gente faz o contrário, ao invés de escoar a vacina pro resto do país, a gente escoa as pessoas pra Curitiba pra se vacinarem. Fica mais barata a logística.
Mas aí qualquer coisa que for parar em Curitiba, se ficar no centro de distribuição de Curitiba, a gente não recebe isso tão cedo. Puta, tem essa também. Cai no buraco negro, né? Ah, tem isso. Já basta tudo ir pra lá. Não. Se cai no centro de distribuição de Curitiba, amigo, você esquece. Eu dei uma pesquisada, aliás, ô Yuri, na questão que você tinha perguntado sobre a célula expressar ou não a proteína. Parece que expressa sim. Eu não vi falando o que acontece com a célula, mas eu imagino que foi o que a gente acabou discutindo mesmo. Tipo, uma inflamaçãozinha e boa, sabe? Deve ser um número extremamente reduzido mesmo, né? Sim. Comparado com o ataque de um vírus, deve ser... Não, sim, né? Não tem comparação. Não tem comparação. E algumas das coisas que eu li, pelo menos no começo, lá de quando começaram a falar de vacina, lá em... Já começaram a falar de vacina bem cedo, na verdade, né? Junho, julho já estavam falando de vacina de 2020. Que uma das razões pelas quais... duas razões, que eu li que a gente conseguiu desenvolver essas vacinas tão rápido. Uma, que existiam já algumas vacinas que era praticamente metade do caminho para essa, que acho que era a vacina para MERS e para SARS, que já estavam, que pegar elas e modificar para esse Covid, para esse vírus, não era como começar do zero. E outra, eu acho que é o mais óbvio, que nunca houve uma injeção de fundos, de dinheiro e recursos em desenvolvimento de vacina numa escala global como houve dessa vez. Mas é só isso? Ou o fato da gente começar a empregar essa nova tecnologia também teve um papel importante nessa velocidade? Não, eu diria que são principalmente esses dois fatores mesmo que você mencionou, porque eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, é o último, na data de gravação desse podcast, é o último vídeo que eu publiquei no canal, eu acho. Não, mentira. Mas enfim, é um dos vídeos mais recentes lá do Moral Científico. Mas os dois principais fatores são mesmo esses que você falou. Primeiro, a gente já tinha tido o SARS-CoV-2, ele se chama 2 por um motivo. Porque já teve o SARS-CoV-1, lá em 2003, que foi o vírus da SARS. E naquela época não deu merda, do nível que deu agora, mas já deixou os cientistas de orelha em pé que um vírus desse podia causar uma pandemia desse tamanho. Então, o vírus SARS, os coronavírus da família SARS, etc., nem sei se família é o termo certo, não sou biólogo, enfim, eles já estão sendo estudados há bastante tempo. Tanto que os cientistas já sabiam que esse vírus estava circulando nos morcegos ali na região de Wuhan. Tipo, essa tragédia, ela já foi anunciada. É que, pra variar, as pessoas não prestam tanta atenção no que o cientista tá falando. Mas, então, justamente por causa disso, já tinha muito estudo sobre como esse vírus funcionava, qual era a estrutura dele, da proteína spike, etc. Então a gente já tinha um trabalho de base que permitiu a gente não partir realmente do zero na hora de começar a fazer a vacina. E segundo o que você falou, quanto mais dinheiro você botar em alguma coisa, mais rápido ela vai ser feita. Mais fácil fica pra gente reunir os pesquisadores que precisam para fazer os estudos, reunir os voluntários que precisam fazer o estudo, produzir a vacina experimental, distribuir, etc. Com dinheiro, tudo isso fica mais fácil. Então foram esses os dois principais fatores que realmente ajudaram a essa vacina sair tão rápido. Porque eu lembro que a expectativa normal de desenvolvimento de uma vacina eram 5 anos. Né? O recorde anterior foi 2 anos, que foi do Ebola. Ou seja, se não me engano foi 4. Ou seja, a gente fez a metade da metade do tempo. Sim, exato. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Dimas Covas, lá, que é o diretor do Butantan, faz um tempo, e ele tanto respondeu isso sobre a velocidade das vacinas, né, como por que o Butantan usou essa tecnologia, né? Então ele explicou exatamente isso, que já haviam pesquisas de muito tempo sobre o SARS-CoV, e o que se fez foi substituir o vírus, né? Sim. E essa tecnologia de vírus inativado já era uma tecnologia que o Butantan dominava há muito tempo, então era muito mais simples de incorporar isso, né? Sim. Não, porque esses biólogos ficam estudando coisa inútil, aí fica gastando verba com doença que não precisa. Exatamente. Até ano passado, pesquisa sobre o SARS-CoV-2 era meramente pesquisa sobre um vírus que existia na natureza e infectar morcego. Pois é. Muita gente consideraria isso inútil, até que essa porra pulou pra seres humanos e destruiu a economia global. Eu vi um desses estudos, aliás, deve ter circulado por todo mundo, né? Não deve ter sido só eu que vi. Mas era um desses, acho que era de 2011, ou seja, 10 anos atrás, justamente falando desse vírus, desse coronavírus, do SARS-CoV-2. Sim.
em alta carga viral nas populações de morcegos do sul, sudeste da China, ou sudeste asiático em geral, e inclusive nas considerações finais do trabalho, o cara ele fala, considerando a alta carga viral e o fluxo gênico desses vírus nessas populações e os mercados, né, os wet markets, isso é uma tragédia esperando pra acontecer, uma bomba relógio. O cara fala isso nas considerações finais do paper publicado, cara. Exato. 10 anos atrás, o cara já avisando. É aquilo, né? Todo filme de desastre começa com a galera ignorando o cientista. Muito bem colocado, é isso mesmo. Não, mas pelo amor de Deus, a galera que ignora cientista nos filmes tá muito mais inteligente que os nossos figurantes de hoje em dia, viu? Tá complicado. Pior que sim. Tá complicado mesmo. Não, teve mudando um pouquinho pra sociedade política, se eu não me engano, todo o protocolo contra a pandemia americano, né, nos Estados Unidos, ele foi sucateado durante o governo Trump, não foi isso? Sim. Que tinha um protocolo todo super bem desenvolvido, desde acho que do Bush pai, alguma coisa assim. E aí, na administração Trump, os caras sucatearam tudo, demitiram a galera geral. Sim, houve muita negligência, principalmente no começo. Depois chegou um ponto que a bomba estourou num nível que o cara não tinha mais como mais ignorar. Mas no começo, os Estados Unidos estavam numa situação de monitoramento que eles literalmente não sabiam o que estava acontecendo. Tipo, eles tinham alguns casos rastreados, mas a realidade dava pra saber, observar tranquilamente que era 1000 vezes maior do que os dados que o governo estava conseguindo registrar, sabe? E nem por maldade, por incompetência mesmo. Falta instrumentalização. Sim. Olha, eu vi um vídeo americano sobre, tipo assim, tentando explicar o movimento antivacina nos Estados Unidos, né? Que pra gente é muito simples, é um monte de gente retardada falando merda. Só que ele faz um levantamento de que meio que tipo, o movimento antivacina é um filho do pouco cuidado que os Estados Unidos teve com a sua saúde pública. Porque é aquela coisa, nos Estados Unidos, pra você se vacinar, você tem que pagar. Sim. E, portanto, muita gente não tem acesso e, portanto, acaba ficando de fora e não conhece os benefícios e você vai criando uma bola de neve social. É mais do que isso. Ué, se eu tenho que pagar do meu dinheiro, então esses caras ficam inventando doença aí pra pagar. Então, entende? Então, a precariedade do sistema de saúde norte-americano, que todo mundo baba ovo, acha que Estados Unidos é Wakanda. Não. O próprio sucateamento do sistema de saúde criou o movimento antivacina. Sim. E dificultou muito o rastreio da Covid no começo também. Porque o Átila bateu bastante nessa tecla. Lá, se você ia fazer o exame, etc., você tinha que pagar, era caro pra um cacete. Então a galera não ia. Se você tava com sintoma, você seguia com a sua vida. Exatamente. Fica em casa e morre em casa. Até escondia, né? Pra ninguém nem tentar forçar o cara a ir atrás de exame e tratamento, porque não tem grana, né? Exato, ainda perder dia de trabalho, daí não recebe, porque eles recebem por dia lá. Então, tipo, o sistema de saúde americano é muito fodido, de verdade. A gente tem que agradecer muito pelo SUS que a gente tem aqui, por todo o aparato de saúde pública do Brasil, que é referência internacional e sempre foi. A gente assiste Dr. House e acha que é um absurdo o que acontece lá. Os americanos que querem viver no mundo do Dr. House, pelo menos pelos médicos. Sim. Tem um documentário, pelo menos na Netflix daqui do Canadá, que chama... Eu não lembro exatamente o nome, mas é alguma coisa tipo All Under Control. Alguma coisa Under Control. Uhum. É justamente um documentário, eu não assisti ainda, mas é um documentário justamente sobre exatamente o que você falou, Lucas. Como todo mundo nos Estados Unidos no começo fingia que estava tudo sob controle e ninguém, na verdade, nem sabia o que estava acontecendo, não tinha dado, não tinha visibilidade, não tinha rastreamento, não tinha monitoramento, não tinha nada. E o governo mentia, né? Não, tá tudo sob controle. Não tava nada sob controle. que agora é bastante evidente. Adendo, o nome do documentário é Totally Under Control. Totally Under Control, obrigado, é isso mesmo. Valeu, Box. Pô, eu tô no meio de um monte de PhD, PHF, PHC, pelo menos pra procurar no Google eu sirvo. Tá excelente, ué. Cara, eu vou ser bem honesto, 90% de tudo que eu sei é porque eu procuro no Google. Mas aí que tá, a diferença é o que a gente tava conversando antes de começar, né? A diferença é se você tem ou uma formação científica ou relacionada com científica, né? Que vai te dar toda aquela estrutura educacional de metodologia científica. Ou não precisa ter a educação formal. Se você tem a curiosidade e a mentalidade, você sabe
procurar muito melhores informações do que uma pessoa que não tem nem essa, vamos dizer assim, essa ferramenta intelectual. E eu não tô nem falando da educação formal, que eu tô falando realmente só da curiosidade de como procurar as coisas direito. Então a informação acaba, ainda mais no mundo de hoje, que tem informação escorrendo por todo canto e é muito difícil você selecionar o que é uma informação que tem uma boa fonte ou não, né? É um momento de grande desinformação. Tem jeito, cara. Sim. É nisso que a formação ajuda, tá ligado? De você ter contato com os graus de informação, por assim dizer, e saber onde procurar as coisas. Mas assim, tipo, eu tô falando aqui com a maior confiança do mundo, mas na real eu tô com o site do CDC aberto aqui e com o cu trancado de estar falando alguma coisa errada. Mas eu busco informação e faço o meu melhor, tá ligado? A única coisa que eu sei... Pode ficar tranquilo, a Groselha não publica. Exatamente. A única coisa que eu sei de verdade nessa vida é diabetes, que é com isso que eu trabalho. De resto, eu sou um pesquisador de Google. Ah, que bom, vou aproveitar e buscar um pudim, já volto. Vai lá. Eu queria ir pra polêmica que a gente teve aí no final do ano passado, em dezembro, com a Coronavac, de essa discussão da eficácia dela, né? Que a Coronavac do Brasil... Coronavac do Brasil não, porque a Coronavac não é uma instituição, mas a Sinovac não queria que os dados do Brasil fossem publicados, porque queria publicar todos mundialmente ao mesmo tempo, porque estava acontecendo em mais de um país ao mesmo tempo. Aí, de repente, a Turquia publicou na frente, né? Não sei se eles quebraram o contrato com a Sinovac ou não, mas e aí deu uma eficácia para eles lá de 80% e não sei quantos %, e aí... 91%. E aí, quando chegou o dia de finalmente publicar os dados mais brutos no Brasil, e aí veio aquele 50 ponto tanto por cento, 51%. Por que essa discrepância de eficácia nesses dois países? Posso aproveitar para acrescentar um negocinho? Porque quando foi divulgada a eficácia, o diretor de pesquisa médica do Butantan foi quem deu a entrevista e tal, explicou direitinho. Ele explicou que o Brasil foi o único país, dentre todos que testou, acho que não só a Coronavac, mas outras vacinas também, que testou a vacina 100% com profissionais da saúde que lidam com Covid-19. Então a vacina foi exposta a um nível de contaminação muito mais alto do que na população em geral, né? Então a vacina foi colocada sob um estresse muito grande. Faz sentido. Desculpa, eu fui idiota de perguntar porque eu lembro exatamente desse artigo, mas eu tô lembrando agora só. Por algum motivo eu tinha, mas é verdade. Teve duas coisas que foram mencionadas nesse artigo. Inclusive um dos diretores da Anvisa participou não, peraí. Foi o Instituto Brasileiro de Infectologia que publicou o artigo, comentando dois pontos aí. Então eu vou fazer o papel de idiota aqui de responder minha própria pergunta, mas vou responder, porque agora eu lembrei. Então, duas coisas que foram mencionadas por eles. Uma é exatamente isso que o Bruno falou, que já faz uma diferença absurda, certo? Que as populações em que as vacinas foram testadas são completamente diferentes, e a população do Brasil foi a única que foi testada exatamente na galera que tá na linha de frente ali, né? Foi uma população normal na Turquia, e no Brasil foi praticamente a galera que tá lambendo maçaneta de porta de UTI de Covid o dia inteiro. Né? Sim, eu pesquisei aqui, é isso aí mesmo. É isso que o diretor da AstraZeneca falou também. Da AstraZeneca não, da Sinovac. E um beijo pra você que tá ouvindo esse podcast almoçando. E o segundo ponto que eles levantaram, e isso eu não fazia ideia, cara, e eu achei meio absurdo. Eles falam que não existe um protocolo internacional bem estabelecido para teste de vacina em alguns aspectos que parecem secundários, mas que fazem uma diferença estatística enorme no final, e o exemplo que foi dado, e é um exemplo real, é como você considera que uma pessoa está contaminada, como você considera que a pessoa está contaminada com sintomas leves, como você considera que uma pessoa está contaminada com sintomas... Isso é diferente em cada pesquisa. Então, tipo, nas pesquisas lá da Oxford, se a pessoa tinha que ter uma conjuntura de 2 sintomas para considerar que a pessoa estava doente. A da Sinovac também, só que o universo de sintomas era muito maior da Sinovac. A Sinovac incluía, acho que, náusea, diarreia, dermatite, umas coisas que a da Oxford não incluía. Então você tem uma população muito maior, estatisticamente falando, consideradas doentes e contaminadas na pesquisa que foi feita pela Sinovac,
e do que pela Oxford. Então, eles mesmo nesse artigo, eles falaram assim, a eficácia das duas, uma publicou 50%, outra publicou, quanto era? 60%, 70% da Oxford? 78, acho. Eles até falam que matematicamente pode ser considerado a mesma coisa, porque as diferenças de metodologia são absurdas. E muita gente menospreza essa figura de 50%, mas, mano, tipo, tá dentro do que a OMS exige e do que a gente precisa pra resolver a situação da pandemia, sabe? Ou pelo menos ajudar muito. Já que você menciona isso, eu lembro que na época que saiu isso, eu fui pesquisar quais eram qual era a eficácia de vacinas consagradas que a gente toma, vacina tríplice, coqueluche, blá blá blá. E tem várias, tudo bem que a maioria tá bem no alto, mas tem várias ali que é baixo de 50, cara. Tem vacina de 40, vacina de gripe às vezes, dependendo do ano, é 25, 30% de eficácia, tá todo mundo tomando. Não, tem aquela porcaria daquela vacina lá qual é a doença do fígado que a gente toma vacina? Sim. Tipo ABC, não lembro. Eu tô, tipo assim, porque são 3 doses. Eu já tô na 5ª dose e ainda não pegou o antígeno, essa porra. Essa merda. Não, e ela... Foda. Agora, eu não vou deixar, tipo Acontece. assim, eu não vou deixar de tomar a vacina. Gente, deixa de ser burro. Sim. Não, e outra, é importante entender também que não é... Essa eficácia de 50% não significa que os outros 50% vão morrer de Covid, tá ligado? Porque eu já vi gente usando esse argumento. Tipo, não, seu animal. A vacina da AstraZeneca, da Sinovac, confundindo toda hora as duas. A vacina da Sinovac, ela tem uma eficácia muito boa em reduzir a severidade da doença. E isso acaba sendo mais importante, porque... Beleza, esses 50% que não ficaram imunes, eles ainda podem ter contato com o vírus. Só que dentro desses 50%, uma porcentagem muito grande nem vai desenvolver a doença. Exato. E uma outra porcentagem muito grande, mesmo se desenvolver, vai desenvolver a versão super leve. Vai ser só realmente o resfriadinho. É um negócio que eu não entendi. Os caras estavam reclamando que o bagulho era um resfriadinho. Aí quando vem a vacina que transforma uma doença que mata em resfriadinho, eles reclamam. Exato. Não dá pra agradar todo mundo, né? Não, e é 50% nisso que a gente falou, né? 50% só em profissional de saúde, de linha de frente. Exato, estressando ao máximo o bagulho, sabe? Exato, e considerando várias coisas, sintomas que outras vacinas não consideram sintomas. Então imagina isso na população em geral, né? Sim. Muito mais alto. Eu tenho perguntinha. Pode perguntar. Pois diga. Opa! Então, como a explicação do Lucas, assim, né, foi bem didática como funciona uma vacina e tal, a minha pergunta vai ser de gente burra que não entende de porra nenhuma, tá? Não existe perguntas burras. Então tá bom. Manda ver. No caso do Mário, Não, no caso do Mário tem. Você tá subestimando o Mário. Exato. Então, Lucas, eu tenho, na verdade, tipo, eu tenho 2 perguntas. Se para todas as vacinas do coronavírus, né, para combater o coronavírus, são 2 doses que se toma, né? Se são sempre 2 doses, ou depende da vacina, de uma vacina ou de outra vacina, uma precisa de 2 doses, outra precisa só uma. E a minha pergunta é também, assim, por que 2 doses? Nas que precisam de 2 doses. O que a primeira dose faz e o que a segunda dose vai complementar, ou o que ela faz no organismo para o combate do Covid? Assim? Pelo que eu vi, a segunda dose, ela acaba sendo muito útil para você aumentar a força, por assim dizer, dessa imunidade e principalmente a duração dela. Então é literalmente um reforço que vem pra chutar a bunda do sistema imune, por assim dizer, e deixar ele esperto, sabe? Ok. E pelo que eu vi, eu não sei dizer se todas as vacinas vão necessariamente usar 2 doses, porque a gente tem mais de 100 vacinas em desenvolvimento, mas eu vi que as principais, elas nem testaram, parece, uma única dose. Tudo testou 2 doses, justamente por causa dessa questão. Eu sei que a Moderna e a Johnson & Johnson é uma dose só. Dessas aí mais conhecidas. Ah, justo. E daí, com certeza, elas têm os protocolos dela pra garantir uma imunidade duradoura, tá? Não é porque a vacina é de uma dose que ela vai ser pior. Só que, tipo, a segunda dose ela é feita pra isso, porque ela dá esse kickstart no negócio.
Não, é porque, assim, eu acho interessante porque todo mundo fala, né? Ah, não, 2 doses e tal, mas eu fico viajando, assim, tipo, tá, mas por que 2 doses? O que ela faz, entendeu? Tipo... Não, e é um questionamento super válido, não é nada burro, na verdade, porque também seria dispensar. Se a gente pudesse dar uma dose só, você poderia dobrar a população que é vacinada, tá ligado? Na metade do tempo, né? Então, na verdade, é um questionamento super válido. Tá vendo, Yuri? Tá vendo, Yuri? Você está vendo, Yuri? Você está vendo, Yuri? O Lucas tá sendo bonzinho com você, mas foi uma pergunta idiota. Eu acho que ninguém tá vendo nada, acho que as pessoas estão ouvindo. Eu queria até complementar, porque tá tendo até uma discussão. Não, porque a vacina da AstraZeneca, o prazo para você tomar a segunda dose é maior, é de 3 meses, o prazo da Sinovac é até 28 dias, ou um pouco mais de um mês e tal. E aí eu fiquei me perguntando, o que acontece se você passar muito do prazo de tomar a segunda dose? A primeira perde o efeito, não vale mais, tem que tomar as 2 de novo? Falando de cabeça, assim, sem pesquisar, eu suponho que você perca pelo menos parte da eficácia desse efeito de dar esse reforço, sabe? Sim. Eu acho que cai um pouco no que o Lucas falou também, de que não foi nem testado. Sim. Eles pegaram lá 2, 3, 4 protocolos, testaram esses, e aí qualquer coisa fora desses protocolos não existe muita resposta, porque não teve tempo de testar. Sim. É verdade. Lembrando que a gente tá falando de vacina que foi desenvolvida em 1 ano, então não teve tempo de fazer quase nada. Tanto é que o Butantan falou que menores de idade e grávidas não podem tomar vacina porque eles não foram testados. Sim, sendo que, assim, sendo bem honesto, a chance de dar merda nesses grupos é minúscula. Não faz nenhum sentido baseado no que a gente sabe da doença. Mas ciência funciona assim. O que a gente testou, a gente faz. O que a gente não testou... não sabe. Na época da talidomida não fazia nenhum sentido proibir grávida de tomar. Sim, tem isso. Até descobrirem que fazia. Exatamente. Eu tenho observação. Lá veio o sociólogo falar merda, por favor, traga as miçangas. Não, porque tem uma coisa que me irrita dessa teoria, porque eles dizem, porque a indústria farmacêutica, eles constroem uma coisa, saca, de como se médico de campo, médico pesquisador, biólogo, tipo assim, biomédico, farmacêutico, universitário, pesquisador de empresa, como se fosse tudo um único campo social, como se, sabe, tivesse tudo... E é mais ou menos o contrário. É mais ou menos você tem vários campos sociais diferentes, médico de campo é diferente de médico pesquisador, sabe? Tipo assim, pesquisador universitário é diferente de pesquisador que tá trabalhando pra empresa, e é um tentando comer o rabo do outro, tentando provar que o outro tá errado. Sim. E, bicho, quero aproveitar e deixar o meu protesto, porque essa pandemia tem que ter sido a evidência definitiva pra acabar com o mito do médico inteligente, porque o que tem de médico falando merda, e é normal, cara, muito médico não entende de ciência. Não é porque o cara é médico que ele é autoridade sobre... Eu vi muita gente menosprezando o Átila porque ele é biólogo e não médico, sendo que o biólogo médico sabe bem mais de ciência do que o médico médio. O médico médio. O que eu costumo falar, né? O médico, ele não é cientista, né? O médico, ele é um mecânico de gente. Exatamente. E é super importante, também não tô menosprezando o médico. Não, claro que não. Mas eu tô dizendo, tipo, essa exaltação de que, mas esse aqui falou que a vacina é ruim e ele é médico. Não é porque ele é médico que ele não tá falando merda. Eu não sei, tomara que esse otimismo aí de vocês se cumpra, mas eu não tenho esse otimismo, não. No Brasil, existe uma medicolatria no Brasil, que se pegar um especialista, às vezes você vê um médico falando até de coisa que não é da área dele, a pessoa acha que ele sabe mais que todo mundo. Um ortopedista falando. Não, é porque a gente tem esse mito de que o médico ele é uma carreira real, uma carreira nobre, né? Você vai na literatura brasileira, você vê que os chefes da cidadezinha lá são o prefeito, o padre e o médico. E o advogado. Né? Exato. Na minha cidade, assim, só pra constar, né? Acabou o último prefeito que ficou 8 anos era médico e o anterior a ele era médico também. Quer dizer, foi 16 anos de médico na prefeitura da cidade. Sim. Voltando um pouco na eficácia da Sinovac, tem uma coisa que é importante mencionar também. Não só a parte óbvia, né, que o Lucas e o Bruno mencionaram, que é tipo,
Você vai tomar essa vacina, tem quase chance zero de você desenvolver a doença de forma grave ou morrer. Sim. Mas é importante lembrar também que as pessoas esquecem o tempo todo que essa é uma pandemia que afeta muito mais os sistemas de saúde, né, do que o indivíduo. Sim. Então, se você tem uma vacina que impede as pessoas de procurarem ou de precisarem de atendimento médico, você simplesmente eliminou essa parte do problema da pandemia. Aí sim vai mais para a questão individual de paciente e qual é a gravidade que vai desenvolver, porque vamos lembrar que essa pandemia não mata somente as pessoas de Covid, né? Ela mata as pessoas que precisam do atendimento que está sendo tomado por quem está sendo atendido por Covid. Pois é. O caso clássico agora do oxigênio lá de Manaus. Que não é só quem tem Covid que precisa de oxigênio, né? Bebê prematuro morrendo lá porque precisa de oxigênio e não tem outras doenças respiratórias, enfim. E não é só o oxigênio também, isso é só um exemplo. É o leito, é o médico, são os recursos humanos, a enfermeira. Os recursos do sistema de saúde, de forma geral. Exatamente, os recursos em geral. Então, se você tem uma vacina que praticamente impede você de precisar desse atendimento, menosprezar ela é quase criminoso, né? Sim. E você também aumenta a chance de sobrevivência de quem acaba sendo internado, porque daí os recursos do hospital vão poder ser direcionados pra cuidar dessa pessoa, ou dessas pessoas que precisam. Bem lembrado. Sem precisar colocar ozônio no rabo do cara. Exato. Exatamente. Essa história do ozônio, cara. Gente, essa história do ozônio é a coisa mais louca. É baseado em porra nenhuma, porque o cara que descobriu o ozônio achou que o ozônio tinha um cheirinho gostoso, então isso aí deve purificar alguma coisa. Tipo, tem zero evidência de porra nenhuma, saca? O negócio, os caras enfiam essa porra uma porra de um gás tóxico extremamente oxidante no rabo. Sim. Se não me engano, o ozônio ele até tem uma atividade de fato de esterilizar ambiente, etc. Você pode usar pra isso. Mas é o que você falou, tipo, agora, pra um sistema vivo, pra um organismo vivo, a coisa é bem diferente, você tem que levar toxicidade em consideração. Fogo também é bactericida. Vamos enfiar umas brasas de fogo no rabo pra ver se funciona? Exatamente. Exatamente. UV, né? Luz UV, ultravioleta, que a gente usa pra esterilizar coisas. Põe UV no olho lá, ver o que acontece. Exatamente. E o Yuri tocou no X da questão, que a função principal da vacina é o quê? É você levar praticamente zero a quantidade de mortes e você desafogar o sistema de saúde. Se você, sei lá, 50% das pessoas vão desenvolver sintomas leves. Tá ótimo, cara. São 50% das pessoas que não vão precisar ir no hospital, não vão precisar de atendimento, não vão precisar de UTI. E você resolve o problema. Exato. Né? Aí veio o Playboy e fala: mas eu tenho plano de saúde, tô cagando. Eu tenho plano de saúde. Você acha que eu vou ter esses problemas de hospital cheio? Eu tenho plano de saúde, não é assim não, filhão. Mas teve. Pois é. Mas teve em São Paulo na primeira onda, teve, não teve? Não, e a rede privada lotou antes na segunda onda, né? Foi o que mais teve ocupação do que o SUS. Sim. Até mesmo porque a rede privada, ela depende de muita coisa do sistema de saúde que vem da rede pública, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Sim. Vacinação é tudo SUS, basicamente. Você não tem vacinação privada quase. Não. Sangue é tudo SUS. Sim. Protejam o SUS, essa é a mensagem. Sem dúvida nenhuma. Então, isso é um ponto que eu queria tocar também, que dá tristeza, né? O Brasil poderia ser ou ter sido um dos países mais bem preparados para lidar com a pandemia, com toda a estrutura que o SUS tem, toda a capilaridade que o SUS tem, Sim. Fazer testagem em massa, rastrear. E a gente teve tempo para se preparar também. E a gente teve tempo porque a merda começou primeiro na Itália, nos outros países. A gente teve 1 mês e pouco para ver o que estava acontecendo e se antecipar. Exato. O pessoal até fala, porque os caras na Itália foram incompetentes, que eles largaram mão e tal, mas isso, ninguém sabia exatamente o que o vírus fazia, além da China. E a China é aquela coisa, ninguém sabe muito bem o que acontece lá. E aconteceu na Itália, foi aquela coisa, nossa. Lembra que a gente se escandalizando com 700, 800 mortes por dia, né? Meu Deus, morreram 800 pessoas por dia na Itália. Uma risada, mas é uma risada tipo, de nervoso. Exato, rindo de desespero, né? Exatamente. Uma coisa que me assusta é o seguinte: patriotismo, pra mim, a minha pátria é o meu povo. Sim. Sabe? São pessoas, não é ficar batendo continência pra bandeirinha. Sabe? O que custa aquele aminal que acha que é presidente e falar assim, vacinação é questão de patriotismo, tá ok? O que custa esse aminal fazer isso?
proteja o seu seu compatriota, tá ligado? Seja patriota, vacine-se. Sabe? Tipo assim, essa frase podia ter salvado a vida de centenas de milhares de pessoas. Só que aquele animal prefere chupar as bolas do Olavo de Carvalho, que nem gosta mais dele. Sim. E não é por nada, não. Tem dados mostrando que as falas do Bolsonaro aumentaram o número de internações e mortes, etc. Tipo, eu vi um gráfico, se não me engano era de número de mortes, daquela vez que ele foi na TV pra falar sobre... Uma das primeiras declarações que ele deu minimizando a pandemia, eu não lembro agora de cabeça qual era. Sim. Mas você pegava o gráfico de morte, assim, tipo assim, dava as 2 semanas depois do pronunciamento, que é o período de incubação do vírus, ele saltava, tá ligado? Impressionante. Porque foi que a galera... O presidente, ele é uma autoridade, tá ligado? A maioria das pessoas, eles espera que seja uma pessoa que tem preparo, que tem educação e que tem os melhores interesses do povo em mente. E se o cara falou que tá tudo bem, então muita gente vai acreditar que tá tudo bem. Esse pico a gente tá praticamente se igualando ao pico de mortes anterior, né? A gente tá... Não dá nem pra chamar de segunda onda, porque a gente tá numa onda constante. A gente teve uma grande onda, uma tsunami. Pois é, só que a gente tá enterrando agora os mortos do Natal e do Ano Novo. Sim. Sabe? E ainda tem gente achando que tá tudo bem. Não, e o Brasil tem uma particularidade que, assim, os países que estão levando a sério, a segunda onda tá batendo... Vou pegar aqui o Canadá como exemplo, né? A segunda onda, ela tá batendo muito forte, mas muito mais forte que a primeira onda. Sim. Porém, em número de casos por dia. Quando você pega o número de mortes por dia, tá mais baixo que a primeira onda. Às vezes a metade do que da primeira onda. Por quê? Imagino eu. Porque as pessoas se prepararam, o sistema de saúde se preparou, já existem protocolos novos de como lidar com o negócio. Lockdown também. A população, os lockdown. Ou o público, a população é mais jovem. Exatamente. Muitos dos idosos já morreram na primeira onda, o que é triste. Sim. Mas é verdade. E no Brasil não, né? No Brasil o número de mortes está se igualando na primeira e na segunda onda. Quer dizer, tipo, não aprenderam nada. E o lockdown também está sendo bem intenso nos países que passaram pelos problemas. Tá, a gente aqui, pra você ter uma ideia, a gente tá com um toque de recolher, inclusive. Eu tô ligado. Eu acompanho uns criadores de conteúdo do Canadá que mencionaram isso. Tipo, o nego teve que cancelar a stream, porque o cara que vinha fazer a stream com ele não podia por causa do toque de recolher, umas coisas assim. E é isso que um país sério tem que fazer, tá ligado? Isso. Era justamente isso que eu ia falar, né? No final do ano, ali na época do Natal, o governador do Amazonas recuou, né? Os comerciantes foram lá, protestaram, fizeram pressão. Ele cancelou o fechamento do comércio, tudo, inclusive com o apoio de Bananinha, da Bia Kisses, etc. E aí, 15 dias depois, a gente viu a merda que deu, né? Levado. Aí o Calil em Belo Horizonte... O toque de recolher aqui no Brasil é que nem lá em Manaus, é toque de recolher os presuntos no meio da rua. Pois é. Mas aí que tá, né? O Calil fechou também em BH, a transmissão caiu, as internações caíram também, e em São Paulo a mesma coisa, né? As internações deram uma caidinha, então ele já deu uma frouxada, porque é aquilo, né? Puxa o freio, solta. Puxa o freio, solta. Pra não deixar colapsar. Né? Tá, mas que tal não soltar, tá ligado? Que tal frear até o carro parar, daí a gente segue viagem. Agora, uma coisa que eu não vou dizer que a gente ignora, tá? Porque não dá pra ignorar. Mas, assim, muita gente que furou a quarentena não é porque é bolsonarista nem nada, não. Muita gente furou a quarentena porque é fudido, sabe? Sim. Mas aí não tem como julgar, condenar. Tipo, você precisa furar a quarentena porque você precisa sobreviver, é o seu trabalho, é o seu aluguel, é a sua comida, aí não tem o que falar, cara. Exatamente. Não, essas pessoas, elas não somente têm que trabalhar, sabe? Como, por exemplo, pra maioria de nós aqui, uma máscara é uma mixaria. Sim. Pra essa galera não é. Tá tendo distribuição de máscara? Eu nunca ouvi falar. Boa pergunta. Então, mas um ponto que eu queria tocar é que um fechamento mesmo, um lockdown, ele precisa ser uma coisa muito bem coordenada e você precisa não só fechar, como você precisa auxiliar as empresas, você precisa dar auxílio para as pessoas. Sim. Então, como é que você vai? Não, vamos fechar um mês inteiro. Tá, mas o governo federal tá boicotando tudo. Ele não vai dar auxílio para ninguém, não vai dar auxílio para empresa nenhuma. Pois é. Né? Aí os caras vão ficar putos e vão bater na porta do prefeito, do governador.
Então os caras ficam meio de mãos atadas, não tem muito o que fazer. Eles já estão lutando contra a maré da Covid, que é avassalador, e mais com os negacionistas no governo federal. Sim. E o foda foi isso mesmo, tipo, terem politizado o lockdown, tá ligado? Isso não podia ter acontecido, porque não, é uma política importante de saúde pública. Exato. Então, o que eu ia falar é que a gente não pode julgar se o cara que quebra a quarentena e o lockdown porque tem que sobreviver, mas a gente tem que lembrar que é papel do governo fazer com que esse cara não precise quebrar o lockdown, entendeu? Sim. Então, de novo, pegando exemplos de países que levaram a sério ou fizeram o que podiam, então tem o lockdown, tem, mas, todo mundo que perdeu o emprego ou diminuiu renda vai ter um auxílio que, sei lá, $1, $2 mil por mês. Estados Unidos e Canadá. Sua empresa caiu o seu faturamento porque teve que fechar as portas. Tá aqui uma linha de crédito a perder de vista, sem juros, sem porra nenhum. Tá aqui, você não paga imposto esse ano. Esse é o papel do governo, né? Não só o cidadão, mas as empresas. Justamente porque quando acabar o lockdown, a empresa tem que voltar, que é para as pessoas terem emprego. Mas se você não tem um governo que articula isso, que organiza, sincroniza, tudo isso, acontece isso no Brasil. Tipo, um governador aqui, um prefeito ali tenta fazer um lockdown, mas é desorganizado, não tem ajuda do federal, não tem subsídio, não tem corte de imposto, não tem como... Ninguém vai ficar em casa e morrer de fome, certo? Sim. Então, o Brasil virou uma bagunça. Eu lembro de uma entrevista pro Meirelles que ele deu lá atrás, acho que em junho, julho, que ele tentou fazer um acordo com o BNDES para abrir uma linha de crédito para as empresas em São Paulo e o BNDES recusou. Falou não. E aí, aí você vai fazer o quê? É loucura isso. Maravilha. Como é que você poderia perfeitamente falar, fecha a sua empresa ali por, sei lá, uma semana, 2 semanas e a gente cobre aqui com crédito super barato. Não. Uma coisa que vai acontecer aqui é, agora que tá chegando na época de declarar imposto de renda, se você tá trabalhando de casa, você vai ter $2 por dia que você trabalhou em casa. Legal. Por causa da epidemia, abatido do seu imposto de renda. Então, exatamente. Tipo, é esse tipo de política que falta aqui no Brasil, sabe? De incentivo. Mas, principalmente, falta postura do governante mesmo. De levar a pandemia a sério, de demonstrar que se preocupa. Liderança, né? Porque isso influencia a população. E o Bolsonaro preocupado em armar a população. Eu não sei mais o que esse governo quer. Agora, com essa presidência nova da Câmara e do Senado, mano, tenha medo. Prioridades. Sim. Vou fazer uma pergunta pro Lucas, que eu acho que é uma pergunta que até agora ninguém tem como responder, então é mais opinião sobre, voltando um pouco para as vacinas, que a gente tá vendo essas mutações aparecerem aqui e ali. Eu confesso que eu não tô acompanhando de perto, então... Eu também tô acompanhando menos que eu gostaria. Então, eu não conheço bem. Não, mas pode falar. A minha pergunta te parece, na sua opinião, que a gente vai acabar, que essa vacina da Covid vai acabar virando como a vacina da gripe? Tipo, todo ano a gente tem que desenvolver uma vacina diferente e vacinar a população todo ano. Ou parece que essa... Eu não entendo, eu não sei se a tecnologia é diferente, se as cepas da gripe são muito diferentes umas das outras. Não, o que determina isso, até onde eu sei, pelo menos, é principalmente a questão do quanto que o vírus muda. O quanto que o vírus muta a ponto de escapar da vacina. E esse é um ponto interessante, porque aí eu tô falando meio que de cabeça e eu não sou especialista nisso, eu tô indo só, assim, conhecimentos bem básicos. Então me perdoem se eu falar alguma besteira, mas eu acredito que as vacinas até que vão se dar bem, porque muitas delas estão focando bastante naquela proteína spike do coronavírus. E essa é uma proteína fundamental para o funcionamento do coronavírus. Ele se chama coronavírus porque ele tem essa coroa de espinhos ao redor dele. Essa corona de espinhos. E então, é uma proteína muito fundamental para o vírus. Não é um negócio que ele vai conseguir se livrar tranquilamente e continuar sendo um vírus funcional, evolutivamente falando. Então, eu imagino, /chuto, que essas vacinas não vão perder eficácia tão fácil. Tanto que a gente tá vendo essas variantes surgirem, mas as vacinas continuam sendo eficazes contra elas, até o momento. Então é muito isso. Tipo, vai depender do quanto que o vírus é capaz de mudar a ponto de escapar dessas vacinas. Mas, mesmo se precisar de uma vacinação cíclica, eu não vejo isso como um grande problema, entende? A partir do momento que a gente tem a vacina, modificar uma vacina é muito mais fácil do que fazer uma do zero. Então, e daí viraria campanha de vacinação. A gente já teria algum grau de imunidade inata também, tem isso.
a Covid-19, o SARS-CoV-2, né? Ele era um vírus muito novo, que a gente não tinha tido grande contato. Até existiam outros coronavírus, mas não similares a esse. Então ele foi um vírus que pegou todo mundo virgem, por assim dizer. Ao passo que agora, a gente já teve esse vírus circulando na população. Quem já pegou esse vírus vai ter algum nível de resposta imune, mesmo se ele vier a mutar no futuro. Então a gente não deve ter mais uma pandemia tão avassaladora desse vírus na nossa população. Ao ponto que seria possível a gente simplesmente fazer campanhas de vacinação mais restritas, como as que são mesmo da gripe, etc. Para vacinar os idosos, o pessoal de risco, etc. Mas não necessariamente você vacinar 200 milhões de pessoas a cada 2 anos, sabe? Eu ia até fazer um comentário, me confirma se procede, porque se você vacinar a população inteira contra a Covid, você jogar a transmissibilidade lá para baixo, a chance de haver mutação também diminui bastante, né? Porque o vírus vai estar muito mais restrito à circulação dele, né? Esse é um bom ponto. Tem isso também. Quanto menos o vírus tá botando pra fuder, pra usar o termo técnico, menores são as chances dele mudar, dele passar por mutações. Exatamente. Então, de fato, a vacinação já deve podar um pouco isso também. Isso. Um pouco não, bastante. Agora, uma característica que, inclusive, o Pirula faz muita piada é que esse vírus, uma característica vírus novo, né, que aparece na população humana, é que ele não sabe muito o que quer. Ele não sabe se ele é pulmonar, ele não sabe se é neurológico, se ataca o estrombo, se ataca a ziquezira. Sim. Quantas... ataca os trace, dá piolho. A quantidade de sintoma que tem. O meu pai teve Covid, ficou com as perebas, ficou se coçando. Não, mas tem pior que também é real mesmo, cara. Até diabetes essa merda dá, cara. Porque Sério? Sério, porque ela pode atacar células no pâncreas que produzem insulina, etc. Porque essas células têm o mesmo receptor que tem no pulmão. Então a mesma proteína que ele entra pra entrar no pulmão, que ele usa pra entrar no pulmão, ele consegue usar pra entrar nessa célula e fuder lá. Puta merda! Esse vírus foi feio, o capeta tá de parabéns nessa, cara. Puta que pariu. Esse foi bem feitinho, né? É. O capeta que fez esse troço lá embaixo deve ter conseguido uma promoção foda. É. Sim. O cara tá sentado no troninho de ouro agora. Vai ser o funcionário do mês. Funcionário do ano. Mas sim, então, mas isso é bem real mesmo, na verdade. Tipo, a gente tá vendo uma diversidade de sintomas muito grande. E eu imagino que isso que você mencionou seja um fator bem relevante mesmo. Que o vírus meio que não sabe o que ele quer da vida. Então, basicamente, não tem muito o que esperar, talvez, por uma erradicação desse vírus. Né? É bem difícil. É bem difícil porque é um vírus muito transmissível. Sim. É um vírus muito transmissível. E, tipo, você nunca vai conseguir 100% de cobertura vacinal. Mesmo se você conseguir, nenhuma vacina vai ter 100% de eficácia. Então o vírus ele vai continuar circulando em algum nível. Erradicar, eu acho que vai ser muito, muito difícil mesmo. Ô tio, eu posso fazer uma pergunta retórica idiota? Até 2, Box. Tá? Eu já tive Covid, eu não preciso vacinar não, né? Na verdade, sim, precisa. Porque a vacinação, a imunidade da vacina, ela é mais forte do que a imunidade que você gera naturalmente entrando em contato com o vírus. Mas aí eu não vou pegar, então dane-se. Dane-se se eu transmitir pra alguém. Tem isso também. Então, não dane-se não. Você vai ficar de castigo por ter falado isso. Obrigado, tio. Você é muito legal. De nada. Agora vai pro teu canto, moleque. Posso colocar mais um assunto? Eu queria falar sobre a desigualdade das vacinas, porque se a gente for ver quem já está vacinando no mundo, é o quê? Europa, Rússia, China, Estados Unidos, Canadá e alguns países da América Latina. México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai. Canadá você tá sendo bonzinho, mas... Sério? Não começou ainda, não? Começou, mas tá passo de tartaruga, Lucas. Aqui tá muito... Ei. Tipo, quando chega mil vacinas em um dia, o pessoal comemora, cara. Nossa, tá foda. Saquei. Que coisa. Nossa, aqui em Brasília, a gente tá vacinando os velhinhos de 80, só que tá fazendo, tipo assim, tá fazendo uma aglomeração. Cara, tá parecendo a micareta da maioridade, tá ligado? Os negócios. Eu boto fé que metade dos velhos vão morrer de Covid porque ficaram na fila da vacinação e não se vacinaram, cara. É um negócio louco. Isso aí é
a organização. Inclusive, eu moro em São Bernardo, né? Eu liguei para a Secretaria de Saúde e eles falaram que se o idoso já tem cadastro na OBS, a OBS entra em contato para marcar um horário, para justamente evitar a aglomeração, né? Evitar de todo mundo ao mesmo tempo. Que é o certo se fazer. Que é o certo. Mas enfim, para complementar o que eu estava falando antes, e enquanto esses países que eu citei já começaram, mesmo que esteja devagar, você tem os países africanos não começaram ainda, vários países do Oriente Médio não começaram ainda, muitos países pobres não começaram ainda. E aí, né? E aí porque você tem escassez de vacina até para os países desenvolvidos, né? A União Europeia tá lidando com puta pepino lá, porque a Pfizer prometeu mais do que podia entregar, não tá conseguindo entregar, então eles não estão conseguindo vacinar o que deveriam vacinar, né? O Brasil também só depende da Oxford e da Coronavac, né? E aí fica dependendo de insumo da China e tal. E aí é isso. Como é que você lida com esse dilema dos países pobres ficam aí até sei lá quando, com o vírus mutando e se alastrando, enquanto os países ricos estão ali meio, ainda que cambaleante, vacinando todo mundo? Meu filho, eu sou só biomédico, eu não tenho como lidar com esse problema. Não tem nada que eu possa fazer. O sociólogo aqui sou eu, cara. E eu não sei. Exatamente, você pergunta pro Box. Não, mas falando sério agora, isso infelizmente é uma consequência natural de a gente viver num sistema capitalista, né? Infelizmente a vida de quem paga mais vale mais. Não na real, mas enfim, você entender, dentro da lógica do sistema. Exato. É assim. Inclusive, agora você começou a falar isso e me fez pensar que talvez o Canadá esteja sofrendo porque ele tem esse pequeno buraco negro chamado Estados Unidos embaixo, que deve estar sugando as vacinas loucamente e dificultando o acesso, porque os Estados Unidos estão tendo um problema até oposto, de que talvez eles percam vacina por problemas de armazenamento, porque eles têm tanta vacina que eles não vão conseguir distribuir todas as vacinas e talvez percam algumas por vencimento. Exato. Mesmo. E é aquilo, né? Infelizmente é assim que a gente vive e a única solução é comunismo, talvez, brincadeira. Mas... Chupa Estados Unidos. Mas infelizmente isso não vai ter solução. Mas eu imagino também que a União Europeia ou até o Canadá estejam tendo problemas, porque eu acho que eles não têm programa, não estão acostumados com programa de vacinação em massa, assim, não, tem que vacinar todo mundo super rápido. Sim. E tal. Porque eu tava vendo uma entrevista do Zé Gomes Temporão, que ele foi ministro da Saúde do Lula, e ele citou números, assim, absurdos. Ele citou que em 2010 o Brasil vacinou contra H1N1 80 milhões de pessoas em 3 meses. Então, assim, a capilaridade do SUS, a capacidade que o Brasil tem de vacinar, o nosso problema é falta de dose. Se a gente tivesse dose, a gente estaria aí vacinando 2 milhões por dia tranquilamente, né? Sim. Então, mas mesmo com essa, e eu vou abrir aspas e fechar aqui, falta de doses do Brasil, o que o Brasil conseguiu fazer nessas últimas semanas é um feito, cara. É um absurdo, porque o Canadá começou a vacinar 2 meses antes do Brasil, para usar como exemplo. A gente tá com 1 milhão de doses aplicadas aqui. O Brasil tá hoje com 3 milhões, mais de 3 milhões de doses. 3 milhões e meio já. Porra, 3 milhões e meio? Não, já tá indo bem pra caralho. Imagina assim, não é tipo, nossa, que também, né, com esse programa. Pensa assim, o Brasil chegou nesse número remando contra um governo federal criminoso, atrapalhando, ignorando os contatos da Pfizer, ignorando os contatos da Moderna, ignorando e comprando briga. Comprando briga com as empresas, com a China. 2 semanas antes da vacinação, o governo tava comprando briga com a China, que ia vender a merda dos insumos pra gente. Pois é. Tanto que teve que botar o rabinho entre as pernas. Não, e teve que o governo de São Paulo ir lá. O governo de São Paulo teve que ir lá falar com a China pra liberar os insumos que eles não estavam liberando. Sim, não, mas o Bolsonaro também, esses dias ele soltou no Instagram dele pelo que eu vi, talvez eu tenha caído em alguma fake news, não sei, mas pelo que eu vi, ele parece que ele tinha soltado uma foto com o presidente da China e falando, tipo, quanto que ele admirava o trabalho do cara e que etc. Sabe, tipo, dando aquela não passada de pano, mas aquela afagada, sabe? Tipo, não é isso que eu quis dizer, meu querido, vem cá. Ela apertou, né? Mas o Yuri ia concluir, não ia? Minha conclusão é, tipo, o que a gente tá vendo no Brasil já é fenomenal
E é no seu mínimo potencial. É tipo, o que o Brasil pode ser feito com 3 âncoras nas costas, né? Se tirasse, imagina se o governo federal fosse um governo responsável. E não precisa ser um governo maravilhoso. Pode ser um governo morno. Um governo morno que não atrapalhasse esses... Governo funcional. Exato. Esses 3 milhões de dólares já poderia ser 15 milhões, por exemplo, tranquilamente, 20 milhões. E esses 200 e tantos mil mortos poderiam ser 80 mil mortos, 50 mil mortos, né? Exato. Agora, né? Vocês acham que o Doritos é um excelente gestor, né? Pois é, não precisa ser, né? Pois é. Não precisa ser, mas o cara trouxe a vacina. Tá fazendo o dever de casa. Exato. Tá fazendo... Cara, tá fazendo o dever de casa e ainda mandou o Constantino tomar no meio do rabo. Porra. Dever de casa é o óbvio, o básico. Na posição de um político é bancar o esperto, né? A crise é a melhor oportunidade de um político. De novo, vou pegar um exemplo próximo de mim aqui, que é o premier do Quebec, o François Legault. O François Legault é um cara normalmente bastante odiado pela população e tal. Quando começou a crise, o cara começou a lidar com a crise de um jeito tão tranquilo e até num tom mesmo quase paternal assim, com a população, que a popularidade do cara estourou. Ele precisou fazer muita coisa, não precisou. Exatamente. É só você ter um discurso alinhado, se apresenta o rosto lá pra população uma vez por dia, faz um briefing, fala, olha, o que aconteceu de ontem pra hoje foi isso, os nossos planos são esse. Entendeu? Mesmo que você não tenha os recursos... Se cerca de especialistas. Isso, exatamente. Se cerca de especialistas, você não precisa entender tudo, você só precisa contratar gente que entende. É um momento fácil para um político sair por cima. E o cara consegue fazer tudo errado. Não, e outra, cara. O que me deixa mais puto é que não chega nem a ser maldade do cara. Não que o cara não seja mal. Mas... Porque se o Bolsonaro estivesse pensando nos benefícios dele, ele ia ter feito um bom trabalho, porque todos os dados estão mostrando que todos os políticos que fizeram um bom trabalho na pandemia cresceram a popularidade deles. Então nem pra ser maquiavélico o filho da puta serve, ele é só burro. Mas aí... Não, e é uma coisa que não faz o menor sentido, porque ele é contra lockdown, ele é contra o isolamento, e ele é contra a vacina também. Então o que você quer, cara? Você quer o quê? A economia volta ao normal só com vacina, meu filho. Entendeu ainda? A única coisa que o Bolsonaro é a favor é auxílio emergencial, porque ele viu que auxílio emergencial dá voto. Exato. Então ele tá com essas tretas lá com o pau no Guedes. Que é super liberal conservador esse negócio de dar bolsa esmola do coronavírus, né? Super coerente. Não, e outra, o governo federal aí, com esse negócio de manda um avião lá pra Índia pra pegar 2 milhões de doses da Oxford, agora tá aí correndo atrás da Sputnik, não sei o quê. Vocês acham que se não tivesse Coronavac eles iam estar fazendo isso? Não, cara. Sim. Teve que ir lá, o cara, gente, vamos fazer aqui, o Dória teve que ir lá, não, agora plano estadual de vacinação, vamos começar a vacinar dia 25 de janeiro, tá? E os caras começaram a ficar desesperados, né? Não, agora a gente tem que correr atrás, não sei o quê. Se não fosse isso, não faria nada. Sim. Não, pior que é isso mesmo, cara. Porque a gente tá falando antivacina, mas a real é que o governo agora tá correndo atrás mesmo. Por causa do que você falou. Sim, exato. Mas até 2 semanas atrás, antes de começar a vacinação de São Paulo, os caras estão fazendo tudo pra impedir a vacinação de São Paulo. Mano, vazou conversa do pessoal do Ministério da Saúde fazendo pouco caso da vacina, velho. É verdade. Vazou. Cara, isso... A Reuters. Aí que boa, Boggs, eu lembrei disso. A Reuters teve acesso a mensagem de WhatsApp do pessoal do Ministério da Saúde. E os caras até da vacina da Oxford, o secretário executivo lá falando assim, quem vai querer ser cobaia disso daí? Puta merda, bicho. Eu, primeira. Porra, cara. Eu sou primeira. Porra. Não, igual, já vi uns caras fazendo comentário, tipo, em comentário de Folha de São Paulo, G1, etc. Tipo, tem que aplicar a vacina nos petistas. Por favor. Nossa, eu assino minha carteira de petista hoje. Nem gosto do PT, mas eu saio com a estrela tampada no peito. Exatamente. Não, mas aí, gente, vocês têm que ver que eu até entendo esse receio todo, porque eu tô vendo aqui um documento, foi até publicado pela OMS, dos efeitos adversos da vacina, que uma pessoa com 1,50 m ela tem mostrado transformações em lagartixa,
Uma pessoa com acima de 1,65 m, ela se torna um calanguinho. E uma pessoa acima de 1,80 m, ela já vira o jacaré propriamente dito. Tá. Então eu vou virar jacaré mesmo. Exato. Eu vou virar dragão de Komodo. Eu posso falar uma coisa? Se Sete Belo viesse com bula, ninguém chupava. Pior que isso é verdade, cara. Pior que realmente, tipo, a bula, ela é um documento feito pra te assustar, tá ligado? Eu tenho um especialista em diabetes aqui pra confirmar pra se Sete Belo viesse com bula, ninguém chupava. De fato. Porque a bula, ela tem que, por lei, listar tudo que talvez possa sonhar que um dia aconteça, tá ligado? Porque se acontecer alguma coisa que não tá ali, a empresa se fode. Então, tipo assim, alguém chupou uma Sete Belo e infartou, tá ligado? No dia seguinte. Não, então tem que estar na bula do Sete Belo, talvez, quem sabe, cause infarto. Exato. E pelos prognósticos aí, nós só vamos conseguir, pelo menos a gente que é mais novo, só vai ser vacinado ou, na melhor das hipóteses, no final do ano ou no começo do ano que vem. Né? É o mais provável. Eu lembro que saiu na reportagem na Piauí que o governo recusou 3 vezes comprar a Coronavac, o Butantan entrou em contato em julho, em agosto, em outubro, e eles recusaram as 3. Não compraram a vacina da Pfizer, então assim, o Brasil vai conseguir produzir a Coronavac e a de Oxford, produzir tanto insumo quanto vacina só no segundo semestre, né? A Fiocruz acho que é em agosto e o Butantan em setembro, com a nova fábrica e tal, então até lá a gente vai ficar nessa de pouquinha dose em pouquinha dose. Mas quando a gente conseguir ser autossuficiente, aí a vacinação explode mesmo, né? Sim. Porque o Brasil tem uma capacidade grande de vacinação justamente porque ele depende pouco do governo federal, né? São as prefeituras que vacinam as pessoas, as UBS e tal. O governo federal, o Ministério da Saúde só distribui, por isso que tá funcionando direitinho, apesar do general pesadelo. Agora imagina se a gente investisse em ciência nessa possível. Pois é. E a gente tivesse, por exemplo, desenvolvido uma vacina própria. Nem que não fosse a melhor. Mas pra gente mandar, por exemplo, pros países da África que não estão tendo de onde comprar agora. Imagina o quanto de dinheiro que a gente podia fazer com um negócio simples desse. Mas... Amigo meu ontem tava contando uma história, não vou mencionar nome nem nada, porque não perguntei pra ele se eu podia contar a história. Mas de um rolo que deu numa fila para vacinação de Covid. Eu acho que eram idosos, não eram trabalhadores do sistema de saúde. E quando chegou na vez... aquele lugar, ele acho que tava com doses das 2 vacinas, da Oxford e da Coronavac. Uhum. E quando chegou na vez dessa pessoa, a pessoa perguntou, né? Falou, qual vacina que tem aí? E a enfermeira já de saco cheio, né? Falou, é a Coronavac. Aí o cara começou a dar um escândalo, né? Não, mas Coronavac é a vacina, é a de comunista, é não sei o quê. E tipo, dando uma lição de moral e tal. E a enfermeira de saco cheio falou, escuta, você quer tomar vacina, né? A Coronavac. Se não quiser, sai da fila, tem uma fila enorme atrás de você. Aí o cara, não, pode aplicar. O cu trava, né? Faz o discurso, fala alto, bate na mesa, mas não, aplica a vacina. Exato, é aquele negócio, né? Quem tem cu tem medo. Agora que chega a vingança do profissional de saúde. Não, inclusive eu ia aproveitar de gancho para falar de movimento anti-vacina, né? Porque alguns meses atrás a aceitação da vacina tinha caído bastante, né? Acho que passou de 25%, pessoas que falavam que não iam tomar. Mas quanto mais a gente foi chegando perto da vacinação começar, e inclusive agora, maior a quantidade de pessoas que aceitam tomar. Então chegou as últimas 2 pesquisas que eu vi, uma chegou a 79% que vai tomar, e a outra passou de 82%. E o Brasil é um dos países no mundo com maior aceitação à vacina. Se você for ver a França, eles têm um problema. A França tem um problema muito grande, só 40% das pessoas pretendem se vacinar. Os Estados Unidos têm movimento organizado há muito mais tempo. Então a gente, apesar do bolsonarismo e todo esse negacionismo, a gente ainda assim consegue ter uma aceitação bem grande, porque no fim é o que o Yuri falou, né? Bate o medo na pessoa, fica, vacina, não sei o quê. Só que aí morre um parente e tal, aí o cara, não, põe aí a vacina, pronto. Né? E porque a gente sabe que funciona, porque a gente tem essa experiência de o Brasil ter essa excelência em vacinação, e a gente já ter visto casos de vacinação bem sucedida ao longo da nossa história. O Brasil é o país que mais vacina no mundo já há décadas. Sim.
A gente fica... O brasileiro, ele tem uma baixa autoestima muito foda. Porque a gente é muito foda em muita coisa, especialmente nessa questão de saúde pública. Pra se orgulhar. O Brasil era país modelo de combate à AIDS. Sim. Eu lembro que eu e o Bruno, a gente ficava conversando direto sobre os prospectos da vacina antes de começar no Brasil, antes da Anvisa aprovar a Coronavac. E o Canadá já tinha começado a vacinar, né? E eu tava vendo os números do Canadá. Vacinava, 9 mil pessoas num dia, 8 mil no outro, 10 mil no outro. E eu e o Bruno, a gente ia vendo qual era a capacidade de produção e vacinação do Brasil. Aí eu lembro, eu falei pra ele, assim, quando o Brasil começar a vacinar, em 2 dias, ele já vai passar à frente o número de vacinas do Canadá, que já tá vacinando há um mês e meio. Foi dito e feito, cara. O Brasil começou a vacinar, foi 500 mil, 600 mil doses, passou imediatamente. Sim. É impressionante, cara, é pra ter orgulho mesmo. Sim. Essa eu não esperava, admito. Tem que ter orgulho mesmo. Agora, uma coisa que eu admito que a gente vacilou bonito no começo da pandemia foi, a gente aqui no Ocidente, né, foi desprezar a máscara. Sim. Exato. Sim. Porque demonstrou uma ferramenta fundamental, não só para evitar a contaminação, mas também para estimular o sistema imune e diminuir a carga viral, né? Sim, mas aí eu tenho que fazer um meia-culpa, por assim dizer, porque no início faltava muita informação a respeito e a gente tinha uma perspectiva de uma possível falta de máscaras. Então, no começo a mensagem era mesmo, e eu mesmo propaguei mensagens assim, de não usa máscara para deixar as máscaras que tem pro profissional de saúde que precisa mais. Só que daí acabou criando-se a cultura da máscara caseira, tá ligado? E minha mãe costurou máscara pra metade da minha cidade, porque... E isso acabou revertendo essa situação e demonstrando e possibilitando todo mundo usar máscara, e aí realmente mais estudos foram surgindo também mostrando a eficácia dela. Mas eu não chego a culpar tanto o Ocidente nesse aspecto, porque a própria ciência estava muito confusa no começo da pandemia. A própria OMS, durante um tempo, a orientação era não usar máscara. Exato. E eu acho que era justamente para conter o consumo. Era pra não ter falta, porque quem mais precisa da máscara é o profissional de saúde, Sim. óbvio, é o cara que tá se expondo o tempo inteiro. Então, como tinha o medo de que fosse faltar, mas daí, como surgiu todo esse mercado da máscara, acabou que isso foi um medo infundado, por assim dizer. Eu tava vendo que a União Europeia tá discutindo se obriga as pessoas a usarem máscaras N95 mesmo, né? Porque máscara de pano para um primeiro momento é importante, ajuda bastante e tal, mas a N95 ela não só evita você contaminar os outros, quanto ela ajuda você a não se contaminar. Ah, não, lógico. Então, até pra quem tá ouvindo, se você puder comprar, tiver na farmácia aí perto da sua casa, Sim. Larga a mão de máscara de pano e compra uma N95 porque ela é boa. Ela Sim. vai dar muito bem e ela te ajuda muito. Mas pra quem não tem essa possibilidade, até porque tá cara, a de pano ajuda também. E, inclusive, ajuda você a não se contaminar também. Que foi uma coisa que a gente aprendeu ao longo da pandemia, porque se imaginava que não. Então, você que tá ouvindo, use máscara, a que você tiver. Se você tiver acesso a um N95, melhor, óbvio. Exato. Eu, por exemplo, aqui a gente não tem acesso a N95, mas a gente tem acesso a de procedimento cirúrgico, né? Que ela tá ela é bem superior a de pano, mas ainda não é igual a uma N95. É o melhor que eu consigo colocar minhas mãos aqui. Aqui as N95 caíram na mão dos cambistas, cara. Tipo, você compra 15 por, sei lá, 100, 180 dólares, sabe? Um negócio assim, cara. Sim. Não tem como, cara. E muito tava se reclamando também que o Brasil começou num ritmo muito devagarzinho, né? Foi indo 10 mil, 15 mil e tal, mas aí até é compreensível porque os grupos são muito restritos no começo mesmo, né? Então é só profissional de saúde, então até a vacina chegar neles, aí depois é só idoso com mais de 90, então são poucos com mais de 90, né, que existem. Só que aí conforme o tempo vai passando, você vai expandindo o leque, e aí é natural que seja mais rápido até, com drive-thru e tudo mais, né? Sem dúvida. É normal que o ritmo acelere. O Brasil, ele só, até hoje, tá errando bastante, eu acho, na política de teste, né? Ainda não tá naquela cultura de testar desenfreado. Tem gente que eu conheço aqui que já testou 6, 7 vezes a mesma pessoa, tudo negativo, só porque, eu tive que ir num lugar de risco. Vai lá e testa, entendeu? Eu tive que... Eu fiz uma viagem de carro que eu cruzei a fronteira de província. Vai lá e faz o teste. O nariz do cara já tá todo cutucado
fazer teste de Covid. O cara não aguenta mais. Ó, hoje os Estados Unidos bateu o recorde hoje, 2 milhões de vacinas em um único dia. Caralho. Vai, tá vendo? Pariu. Tá aqui, pariu. Caralho. Mas com dinheiro fica fácil também, né? Quer fazer que nem a gente. Não só dinheiro, né? Não esquece os métodos dos Estados Unidos. Lembra que eles ficavam desviando o carregamento de máscara? Que eles devem estar fazendo a mesma coisa com vacina, porque aqui pro Canadá a Pfizer já não entregou um lote e a Moderna já falou que também não vai entregar um. Tenho certeza que esses lotes foram pros Estados Unidos. Que beleza. Enquanto isso, como eu falei, os Estados Unidos perdendo vacina, tá ligado? Eu vi uma entrevista do Netanyahu que ele falou que ele ficava com o presidente da Pfizer ali no telefone o tempo todo. Eu falei, não. 5 vezes por dia, né? Vende pra gente, porque a gente vai ser um case pro mundo, porque até porque a população é menor, né? Então é até mais fácil de vacinar rapidinho. Eu não sei se eles já passaram de 50% da população vacinada. Na última vez que eu vi, já tinha chegado em 40% já. 40% da população vacinada em fevereiro. Puta que pariu, né? Mas é só que são o quê? 3 milhões de pessoas. Isso também é verdade. Sim. Ah, não, Israel tá fazendo trabalho do caralho mesmo. 62%. Já vacinou 62%. Caralho. Já bate imunidade de rebanho. Mas hoje eu vi uma notícia aí que parece que o Brasil pode atingir a imunidade de rebanho em outubro. Caramba. No ritmo que tá indo. Tomara mesmo. Eu acho que sim, cara. O Canadá anunciou alguma coisa parecida também. Apesar da lentidão, a tendência é ir mais rápido. Pelos motivos que o Bruno mencionou aqui. Os primeiros grupos eles são muito restritos, difíceis de acessar, são pequenos. A hora que começa a abrir para o público em geral e começa a poder usar o potencial total da capilaridade da dispersão da vacina, aí isso aumenta, né, a velocidade. O Canadá diz, eu não sei se é verdade, mas diz que até setembro todo mundo vai ter sido vacinado, o país inteiro. Eu não sei se dá para acreditar nessa promessa de político. Porque é aquilo que a gente falou, né? Só falta dose, né? Porque a Coronavac, o acordo com a Sinovac, são 46 milhões de doses até abril, ou até maio, se não me engano, até abril. E aí depois são mais 54 para dar 100 milhões até o segundo semestre. Aí só depois vai ser produção 100% nacional. Ainda é insuficiente, né? Apesar de ser bastante coisa. Isso se for cumprido tudo certinho. Eu não vou contar a minha história não, porque os meninos fizeram um bullying comigo. É verdade. Contei. Não, enfim, porque né, eu sou epilético, eu sou interditado, Aí meu pai veio com esse papo de, será que você não consegue furar a fila? Não, você é especial, eu olhei pro meu pai assim. Pô, cara, mas sem brincadeira, a pessoa com deficiência, de fato, vai poder vacinar mais cedo. Eu digo isso porque minha namorada, ela é deficiente visual. Eu não vou furar a fila, eu só acho errado. Tipo assim, mesmo que eu tenha esse direito, sabe? Mesmo que justifique do ponto de vista legal. Não é furar a fila, é o seu lugar na fila. Exato, cara. Eu sei, mas eu prefiro abrir mão pra quem tem uma deficiência maior do que a minha. Esse é o meu ponto. Ah, sim, se você tem essa. Eu ia falar luxo, mas luxo não é a palavra certa. Se você tem esse privilégio, né, de poder se proteger. Não, só tem esse direito. Só que sabe, não é porque é um direito que a gente não vai usar com responsabilidade. Não, eu sei. Eu tô falando, se você tem o privilégio de se. Por exemplo, o Lucas, ele não tem opção de ficar em casa, né? E mesmo se ele tivesse alguma vantagem, ele não tem como. Ele precisa sair pra trabalhar. Eu tô numa posição confortável, que eu tô 100% em casa. Eu não saio de casa nem fazer compras, eu falei, né? Eu faço compra online de supermercado mesmo. Os caras entregam na porta, de máscara e tal. E eu acho que eu vou entrar em algum dos grupos aqui, porque eu sou obeso e asmático. Então provavelmente eu não vou ser um dos últimos a ser vacinado. Mas eu não tenho nenhuma esperança de ter acesso a isso antes, sei lá, de julho. O Yuri adora Toy Dolls. Toy Dolls? Aquela música foda. I've got asma. Mas só pra te avisar também, Boggs, se você optar por exercer o seu direito, isso tem uma fundamentação de saúde também, porque essas pessoas
de fato tem riscos maiores associados à Covid por diversas questões. Tipo, pegando o exemplo da minha namorada, por exemplo, por ela ser deficiente visual, ela tem que chegar muito perto para ler as coisas, ela tem que... Então, com isso, ela acaba se expondo mais a situações que ela possa contrair o vírus, sabe? E você pode se encaixar em algo similar. Então, tipo, eu entendo, acho super nobre você querer abrir a mão do que você teria o direito para outras pessoas, e não acho que você tá fazendo errado nem nada assim. Só tô dizendo que se você optar por exercer os direitos, você também não vai estar fazendo nada de errado, até do aspecto de saúde pública. Eu concordo plenamente, mas foi a escolha que eu fiz. Eu espero quem passar na minha frente, sabe, faça bom uso da vacina. É só isso que eu espero. Sem dúvida. Justo. Eu queria fazer só um comentário sobre a Anvisa também, porque, né, uma polêmica nos últimos meses e tal, porque a Anvisa tá aparelhada, tá a serviço do Bolsonaro e etc. E no fim, quando a gente foi ver a sessão de aprovação do Coronavac da AstraZeneca, não era bem isso, né? Os 5 diretores deixaram claro que não existem tratamentos alternativos e as vacinas são importantes, né? E o que a gente está tendo agora é um movimento do governo para tentar atacar a Anvisa, porque eles estão forçando que a Anvisa aprove a Sputnik, né? Que tá um movimento meio estranho, né? O dono da União Química que produziria a Sputnik no Brasil tá ali fazendo um lobby danado para que seja aprovado logo e tal, mas se não tiver os requisitos mínimos, você vai aprovar. A Anvisa já recusou a primeira vez, né? Sim, a notícia que eu vi hoje é que o presidente da Anvisa, parece, ele ia pedir pro Bolsonaro sancionar uma pressão que o Congresso tá fazendo para eles aprovarem mais rápido. Então, porque assim, o Congresso aprovou a MP da vacina, né? E aí reduziu o tempo de aprovação da Anvisa de 10 para 5 dias. E aí o presidente da Anvisa falou que esse tempo é irreal. E ele ia recomendar para o Bolsonaro vetar esse trecho, e se não conseguisse, iam até o STF. Porque é impossível avaliar uma vacina nesse prazo. Sim. O líder do governo lá, o Ricardo Barros, falou, né, tem que enquadrar a Anvisa, que não sei o quê. E aí o diretor da Anvisa rebateu. E, cara, a Anvisa é uma agência independente, os diretores têm mandato. E se não tiver os requisitos, não vão aprovar. Sim. Acabou. Pode fazer o lobby que quiser. Não vão aprovar. Eu confio na Anvisa, realmente. Eu não acho que ela esteja comprometida. Eu também, cara. Confio na Anvisa. Mas eu acho que o Dimas Covas, ele mencionou que foi um pouco... Qual foi a palavra que ele usou? Eu não lembro a palavra que ele usou, mas ele falou que não foi bem justo as exigências que fizeram da Coronavac comparado com as exigências que fizeram da vacina de Oxford. Parece que a Anvisa exigiu coisas diferentes, de coisas que, uma coisa que está sendo testada no Brasil e outra que nunca nem chegou perto do Brasil. Ele sentiu... Mas aí também pode ser ele fazendo o jogo político dele, entendeu? Né? É o que eu ia falar. Tipo, é foda de confiar em qualquer um dos dois lados, porque todo mundo tá querendo ser o peão, sabe? É, porque muita gente criticou essa exigência de ter estudo fase 3 no Brasil pra poder aprovar. Então a Moderna não poderia aprovar, por exemplo. Não tem. Pode ser que com a reclamação a Anvisa tenha olhado e falado, faz sentido. Então acho que é bom a gente revogar essa norma, né? Agora que eles descobriram o que é fase 3, é isso, porque antes eles estavam implicando com as vacinas que tinham passado por fase 3, que estavam dizendo que era cobaia e o cacete. Agora eles sabem o que é fase 3. Agora, de repente... Nossa, que evolução. Agora surgiu um interesse enorme nessa Sputnik. Não, que tem que provar amanhã. Não, porque não pode meter remédio que não foi testado, né? Igual a cloroquina. É isso que é foda, cara. Esse double standard que é complicado. Tipo, a vacina... Obviamente, a vacina tem que passar por todos os processos, procedimentos, avaliações, etc. Mas pra cloroquina não teve um centésimo desse rigor, sabe? Não, duplo pensar. Não adianta ficar irritado, porque é assim mesmo que esse bobagem.
Eu já... Não adianta. Cara, tem um negócio que a Bibi falou, que eu vi no vídeo essa semana, eu nem lembro qual era a picaretagem que ela tava analisando. Daqui a pouco, porque você tem que respeitar a opinião. Olha, precisa de ciência, eu não respeito, não. Não tem que respeitar. Sabe? É o que eu acredito. Se você acredita, eu acredito em burrice, para de pensar merda. Que saco. Tipo, opinião sei lá, eu acho o azul mais bonito que o vermelho, tá ligado? Isso é uma opinião. Agora, tal remédio funciona ou não, é um fato. Eu acho o episódio 9 o melhor filme da saga de Star Wars. Ok. Desde que você tome vacina, seu filho da puta. E a pergunta da Groselha é: qual foi a celebridade ou subcelebridade que te deixou mais puto nessa pandemia falando merda? Burza. Não, o Alexandre Gracinha, ele deu raiva e foi cômico também em alguns momentos, como aquela coisa da hora H, né? Que a hora não é antes da hora, não é depois da hora, é só na hora. A vacina é como um bruxo, ela nunca está adiantada nem atrasada. Vocês sentiram que ele tava plagiando um outro poetisa, a Dilma? Tava. Mas a Dilma falava coisas cômicas, esse pessoal fala coisa trágica, cara. Isso que desanima a gente. Bruno. Essa Jovem Pan inteirinha. Jovem Pan inteirinha. Eu não vou falar mais, senão aí vocês vão ficar sem opção aí. Lucas, o que você manda? Presidente, conta? Eu acho que conta, cara. O ministro da Saúde, conta? Qual deles? Exato. Muito bem colocado. Boggs, a resposta para sua própria pergunta aí. Luana Piovani, com o negócio do sorvete. Puta, essa foi nojenta mesmo, hein, cara? O que ela falou? Não tô sabendo. Puta, ela fez o life hack, porque ela estava... eu aqui em Paris, sabe, eu tenho que andar de máscara. É um absurdo. Tá parecendo Brasil isso aqui. Aí ela inventou... eu descobri um life hack aqui. Se eu tomar sorvete, eu posso ficar sem máscara. Nossa, ela, tipo... disso, Bog. Que ela vai no shopping, finge que tá tomando sorvete só pra não precisar usar máscara. Por que você me trouxe essa memória de volta? Uma semana ela pegou Covid. Foi assim. Mário. De celebridade eu não tenho nenhuma. Eu acho que o que me deixou bem indignado foi uma aluna minha que veio com uma história de que ela queria viajar para João Pessoa e a desculpa, né, que ela estava muito deprimida, ela não estava aguentando mais ficar dentro de casa e que ela tinha uma história de vida muito triste, ela tinha problemas psicológicos, então ela precisava viajar para a praia. Clássico. Né? E ela mora, exato. Aí ela mora com a mãe dela, que já tem uma certa idade, né? E aí ela falou, porque eu preciso, eu vou viajar com uma amiga minha que pegou o Covid, mas agora já melhorou. E aí eu vou viajar com ela. Aí eu só ouvindo, né? Aí, tipo, ela falando, porque ela tem uma história triste, enfim. Aí eu cheguei lá e eu falei pra ela, fulana, vamos botar uma coisa bem... Só uma hipótese, assim. Vamos supor que você vai viajar e tal, né? Vai pra praia, se diverte, tudo. Volta pra casa. Você volta com o vírus incubado em você ainda não tá manifestando nenhum sintoma. E aí você acaba contaminando a sua mãe. E a sua mãe, na pior das hipóteses, ela acaba morrendo. Se você fica bem e sua mãe morre, como é que fica a sua consciência? Aí ela virou pra mim e disse, Mário, eu tenho uma ideia meio diferente sobre vida e morte. Eu acredito que seja assim. Cada pessoa tem a hora certa de morrer. Então, se ela tiver que morrer por Covid ou qualquer outra coisa, ela vai morrer. Então, tipo assim, ela meio que falou assim, foda-se, se minha mãe pegar o Covid, eu vou viajar. E qual a ideia da sua mãe sobre vida ou morte, ô filha da puta? Pois é, então assim, né? Filha, se todo mundo tem a sua hora pra morrer, você tá fazendo hora extra. Exato, então tipo assim, não é uma celebridade,
mas ela falou uma atrocidade, assim... Suficiente, entendeu? Pra você ver como é que o Mário é foda. Tipo assim, o Mário é tão foda que a menina é celebridade só de ser aluna dele. Exato. Então, isso foi o que mais me horrorizou. Mais do que qualquer outra celebridade, porque celebridade é burra. Sabe? Não pode esperar nada inteligente de uma celebridade. Principalmente dessas que fica fazendo novelinha ou alguma celebridade de Instagram. É tudo gente burra. Então, tipo, você tem que esperar uma atrocidade desses tipos de boçais, assim. Né? Mas essa da minha aluna foi foda. Foda mesmo. Pra mim, a minha escolha vai ser... Não vai ser uma pessoa, vai ser uma categoria de pessoas, mas eu vou nomeá-las no nome de uma pessoa. São todos os Siqueiras Júniors do Brasil, que são esses caras que estão numa posição influente de apresentador de TV mais pro lado popular mesmo, e fizeram um desserviço enorme, provavelmente contribuindo com várias mortes. Falando que que a pandemia não era grave, e tem que voltar à economia, e não pode ter lockdown, e promovendo cloroquina. Eu acho que essas pessoas causaram um mal irreversível no país. Eu vou exercer meus poderes de convidado e mudar o meu pro Osmar Terra. Boa. Lembrei disso agora. Boa. Isso é uma boa mesmo. Sobreviveu esse porra? Eu lembro que ele chegou a ser internado. Tá vivo, hein? Vaso ruim não quebra, cara. Ele foi internado, ficou na UTI, cara. Uma sugestão aí pro futuro, pra quem for estudar a Covid, estudar por que ela não mata esses filha da puta, cara. Pegou todo mundo dos filha da puta que pegaram a doença, nenhum morreu. Poder pra matar o velho da van, né? Matou a véia do velho da van, mas não matou o velho. Sério? Matou a esposa dele? Matou a mãe. Coitada da mãe dele, que não tinha nada a ver com a história, e deve ter morrido por causa do negacionismo do filho. Parabéns. Caralho. Mas sabe o que mais me irrita? É que esses caras, o Terra Plana, o Siqueira Júnior, não sei o quê, eles ficam lá à beira da morte, cara. O Siqueira Júnior tava à beira da morte, ficou desesperado. Ah, não, gente, desculpa, eu subestimei a doença, não sei o que tal. Deu 2-3 meses que ele tava melhor e voltou a ser negacionista. Não, que isso é só uma gripezinha, que não sei o que. Porra, meu. Porra. Porque ser negacionista tá dando pra ele R$500 mil por mês. Exato. Eu não sei se vocês viram a Leda Nagli, cara. Ela ficou entubada na UTI, cara. Ela quase morreu. E aí ela gravou um vídeo lá falando: não, gente, porque foi super tranquilo, eu tomei cloroquina, melhorei, não sei o que. Ela teve que ser. Aí o filho corrigiu ela, falou: mãe, a senhora ficou entubada. Semanas. Eu vi isso. Porra. Parabéns. Que triste fim. É foda, né? É isso, senhores. Eu mais uma vez vou agradecer aqui imensamente a presença do Lucas. Lucas, faz um merchan aí, cara. Eu sei que você publicou um conto numa coleção de livros. Quer falar dos canais aí que você faz parte, que você faz divulgação científica, por favor, antes da gente ir embora? Opa, por favor. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, muito honrado de ter sido chamado. Sim, eu faço divulgação científica aqui na internet, nos canais Mural Científico, que é o meu, e o Nunca Vi um Cientista, que é um projeto que eu faço parte também, colaboro, etc., mas que as donas são a Ana e a Laura, que são mulheres fodas pra caralho, e todo mundo tem que conhecer o trabalho delas. Então a gente vai deixar os canais aqui na descrição, sei lá onde que vocês colocam os links. E além disso, eu também eu brinco de ser escritor nas horas vagas. E recentemente eu publiquei um conto numa coletânea da editora Jambô, chamado Curtos e Fantásticos, volume 2. Tem um contozinho meu ali curtinho. É uma coletânea de contos de 1000 palavras ou menos. Então, é uma leitura bem leve, pra você ler tipo em banheiro, fila, coisa assim. E quem quiser, vamos deixar o link aqui embaixo também. Eu não ganho 1 centavo com isso, com vocês comprando, etc. Porque eu já recebi meu pagamento pelo conto, etc. Mas eu gostaria que ele fizesse sucesso, porque eu quero trabalhar no Jambô um dia, então... ajuda aí a vender bem pra ajudar minha carreira. É isso. Ô Lucas, inclusive eu tenho uma reclamação que é o seguinte. Reclame. Eu sou inscrito no Nunca Vi um Cientista. Sério? E eu assisto com frequência. Muito bem. Com muita frequência, né? No Mural Científico não, né?
Não, mas nós vamos corrigir isso. Mas tem um negócio que eu não entendi. Mas tem um negócio que eu não entendi. Tipo assim, nunca vi o cientista. Aí eu assisto. Aí eu já vi o cientista pra me descrever. Cara, aí fica ao seu critério. Mas eu recomendo que não. Essa é a parte que vocês riem pra fazer. Essa é a parte que vocês riem pra fazer claquete pra Nanda editar. Não. Obrigado. Piada bosta. Então é isso, gente. A gente encerra por aqui. Se quiserem saber mais dicas de skincare para homens, ouçam os próximos podcasts. Eu amei. Vai tomar no seu cu. Eu acabei de ver um tweet do Fred Fernandes, ele é pneumologista e presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia. Ele recebeu um paciente com hepatite medicamentosa. E ele falou que o paciente está a um passo de precisar de um transplante de fígado. Eu vou deixar o tweet aí na descrição se vocês quiserem ler também. E aí ele falou, ganha um troféu quem adivinhar qual medicação foi a culpada. Isso. Aí ele falou, hepatite medicamentosa por ivermectina. 18 miligramas por dia, por uma semana, em Covid leve em jovem, cara. O cara nem precisava tomar nada. Agora tá precisando de transplante de fígado. Ai. É isso. Não façam merda, escutam cientistas.